hoje o nosso tema é gestão, né, a importância da gestão para a sua organização, e nós vamos tratar aqui um pouco no início da nossa apresentação, falando um pouquinho sobre a Concept, falando um pouquinho sobre como nós trabalhamos, como que a gente atua nesse mercado, nesse segmento extrajudicial. A Concepto Consultoria de Resultado, ela é uma empresa, né, de gestão que ela tem como missão desenvolver as organizações para a prosperidade por meio de treinamento, de consultoria, de gestão, né, com a equipe, né, competente, focada em resultado. Isso são palavras bem marcantes para nós, essa questão de equipe focada em resultado, equipe competente focada em resultado. A gente preza muito pelo estudo e por trazer resultado realmente para as organizações que a gente auxilia sempre. A gente tem como grande desafio gerar resultados, né, fazer com que as pessoas e as organizações em que a gente trabalha sejam melhores e estejam mais qualificadas em razão da nossa presença. Então, tudo que a gente entrega, tanto aqui nessas lives, quanto em videoconferências, em materiais que a gente disponibiliza, e nos treinamentos e consultoria presencial, o nosso grande objetivo é fazer com que você, né, que passe por nós, que veja, né, assista uma live nossa, um vídeo gravado ou ao vivo, que nem esse, né, que consiga aperfeiçoar cada vez mais o seu dia a dia, fazendo com que a sua vida seja mais produtiva, melhor a cada momento. O nosso grande objetivo é fazer com que você, né, a sua organização, a empresa para a qual você faz parte, né, e a equipe como um todo alcance os resultados que desejam. E acho que o primeiro passo sempre da gestão é entender os objetivos de cada pessoa, onde cada um quer chegar, onde que a empresa quer chegar, e isso aí ficar muito claro para que todos consigam se aperfeiçoar nesse caminho e aprimorar a sua vida pessoal e profissional, e isso fazer com que a organização a qual faz parte também evolua. Então isso aí é um conceito que a gente traz muito forte nas nossas atuações. Hoje nós atuamos nesses ramos de cartórios extrajudiciais, a gente atua em todas as especialidades, em todo o país. Temos clientes aí de sul a norte do país e ficamos muito felizes aí em conseguir atuar em todas essas áreas. Hoje a gente atua em registro de imóveis, tabelionato, registro civil, tanto na parte de protesto, na registro de títulos de documentos e pessoa jurídica também. Né? São as principais áreas que a gente atua, né? E dentro disso também o nosso foco é o desenvolvimento bastante das pessoas. Então tem algumas outras atividades que a gente faz fora, né, esse ramo principal dos cartórios, que é desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, com outras metodologias específicas. E aí o tema de hoje, né? Qual a importância, né, da gestão para a sua organização? Esse é uma grande dúvida, é uma grande pergunta, porque muitas vezes a gente se depara com essa questão de estar realmente fazendo a coisa certa e realmente dar o valor, as pessoas darem o valor, né, darem a importância necessária para a gestão. E é uma coisa que normalmente ela acaba vindo, via de regra, num segundo momento, né, quando a gente resolve como empreendedor ou como no ramo que a gente atua, que são profissionais do direito, que escolhem a carreira do extrajudicial e por isso passam num concurso extremamente competitivo e complexo para assumir a delegação de um poder público. Então, esta questão ela deve ser muito bem pensada, né, nesses momentos todos, para que realmente ela a gente consiga entender, né, tudo aquilo que a gestão realmente vai proporcionar para a organização.
no ramo extrajudicial, também essa questão ela precisa ser muito bem pensada para que realmente eu consiga entregar para a sociedade aquilo que o poder público delegou para um titular aprovado em concurso público fazer acontecer na vida real, né? Os serviços que ele precisa prestar dali para frente. Então, por isso, esse tema que a gente provocou, né, ao longo dessa semana, questionando se a live dessa semana seria sobre gestão ou sobre liderança, que também está dentro da gestão, né, elas se misturam, a gente vai ver um pouco disso, e o público resolveu, por detalhe ali, que o tema principal deveria ser gestão. Então a gente focou nesse assunto, ele vai ser bem amplo, né? Eu vou tocar nesses pontos principais da gestão, da importância da gestão para uma organização, e aí a gente aguarda o feedback de todos vocês para que a gente siga alinhando, né, live nos assuntos que vocês mais desejam, que vocês mais esperam, aqueles assuntos que são mais importantes, né, ou prementes de conhecimento para todos vocês, e que se estiver no nosso conhecimento, nosso know-how, com certeza a gente incluirá na agenda das nossas lives por aqui. Vamos lá então. Esse aqui é uma parte que a gente utiliza sempre no início de qualquer contato de consultoria com os nossos clientes. Normalmente na primeira reunião, no primeiro contato que nós temos com a equipe, né, para apresentar o nosso trabalho, nós apresentamos esse slide que eu vou começar a falar agora, que ele mostra um apanhado geral, né, da gestão, e com base nele que eu vou seguir hoje a nossa apresentação. Quando a gente fala em gestão, uma das primeiras coisas que vem, e esse nome está muito comum hoje em dia, né, muito se fala em propósito. Então, o que é o propósito, né? É o entendimento do para quê, né? Por que eu existo, para que uma organização existe, qual é a finalidade dela. Então, tem muitas explicações, aí tem livros muito bons para conseguir auxiliar você a descobrir o seu propósito de vida, né? Propósito pessoal, e também descobrir o propósito das organizações. Então, esse é o primeiro caminho, entender. Eu vou tentar fazer um resumo aqui de propósito. A intenção principal do propósito é que cada pessoa, né, que teve a coragem, e aí é bem isso mesmo, a coragem de empreender, de abrir um negócio ou de passar num concurso, como é o ramo que a gente atua, né, teve a coragem de passar no concurso e assumir a delegação de um serviço delegado do poder público, a pessoa precisa entender qual é o propósito daquilo. Né? Por que ela está ali, por que ela assumiu aquele compromisso, por que ela quer entregar aquele serviço para outras pessoas, por que ela quer vender aquele produto para outras pessoas, como que ela vai ajudar as pessoas nesse sentido. E aí a gente tem se deparado muito com essas questões de propósito e de entender um pouco o porquê que eu estou desenvolvendo o serviço que eu desenvolvo. Eu vou citar ao longo dessa live alguns exemplos nossos. A Concepto, ela está aí no mundo praticamente há quase 5 anos, que a gente atua com essa empresa, Concepto, né, na área de consultoria, tanto eu quanto o Rodrigo Moraes, né, que é o outro sócio da Concepto, que hoje não pôde estar presente. O que a gente caminhou já antes da criação da Concepto até a criação da Concepto propriamente dita. E quando a gente criou a Concepto, né, o nosso grande entendimento da razão da existência da Concepto era prosperidade. Né, é uma palavra muito forte para nós. A gente tem como propósito fazer com que as pessoas prosperem. Aquilo que eu falei um pouco antes ali, né, fazer com que as pessoas que passem por a gente, elas ganhem alguma coisa, elas melhorem em algum ponto. Então esse é um grande objetivo nosso. A gente acredita que de grão em grão a gente vai conseguindo fazer algo melhor para a comunidade como um todo. Então, resumidamente, propósito é entender realmente para que você está aí, né? Para que você criou a organização, qual é o grande objetivo que você tem
né, de construir, de fazer outras atividades para empreender, ou para assumir a delegação, ou para fazer algo por alguém. Então esse é o grande propósito. E a gente começa a falar em gestão porque até esse momento, no propósito, eu tenho um sonho, normalmente. Eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, eu quero entregar alguma coisa para alguém. Eu me imagino, muitas vezes, nesse momento ainda está muito individual, né? Eu penso no que eu gostaria de fazer e no que eu gostaria de receber dos outros, mas nem sempre eu penso o que realmente as pessoas querem, né? O que as pessoas precisam. Isso a gente vai falar também ao longo dessa live de hoje. Mas começo a pensar em estratégia, eu começo a falar um pouco em gestão. Porque para chegar a algum lugar eu preciso de estratégia. Eu preciso saber para que caminho eu vou. Então, começa o empreendimento começa quando eu preciso entender em que lugar que eu vou, onde que eu quero chegar, e aí definir os grandes objetivos, as estratégias que eu vou seguir, se eu vou ser mais arriscado, se eu vou ter uma estratégia mais ampla, mais comedida, se eu vou ter estratégias para tempos de crise, se eu vou ter estratégias com um caminho certo, único, né, com poucas variáveis. Né? Então eu vou começar a pensar um pouco mais na minha organização quando eu começo a planejar um pouco ela. Então, eu vou pensar, vou verificar as grandes estratégias que são necessárias para que eu consiga colocar o meu sonho, né, aquilo que eu imaginei antes de criar a minha organização, aquela entrega que eu quero fazer para as pessoas, como que aquilo vai sair do meu sonho, da minha mente, para ir para a prática, para realmente a outra pessoa no outro lado entender e receber aquele produto que eu quero. No nosso caminho, por exemplo, é como que esse sonho de fazer com que as pessoas prosperem, que as pessoas que passem pela gente, elas consigam aprimorar um pouco mais a sua vida, né, vamos dizer assim, como que eu vou fazer que isso aconteça? Então, temos estratégias de atividades de consultoria, temos o produto final consultoria, o produto final treinamento, o produto material didático, o produto live, né? Então tem várias formas da gente chegar às pessoas transmitindo aquilo que a gente tem como intenção de propósito. E para isso acontecer, a gente precisa de estrutura, que seria um outro pilar, né, importante na gestão. Nada vai funcionar se eu não tiver uma estrutura mínima necessária para conseguir fazer com que aquilo que está na minha mente consiga chegar lá na mão, né, do cliente. Então eu preciso ter uma estrutura mínima necessária. Então, no nosso caso, a gente trabalha em home office, porque o nosso trabalho é feito atrás de um computador e muitas vezes, quando é presencial, ele é lá numa sala de treinamento do cliente, ele é na empresa, né, prestando a consultoria, ou se for de forma online, como este momento, né, eu posso estar em home office para conseguir transmitir para o mundo inteiro as informações, os conhecimentos, tanto a consultoria quanto o treinamento que a gente presta. No nosso caso, é assim, funciona. Hoje, para nós, não faz sentido ter um escritório, uma sede, né, contratar pessoas, enfim, porque a demanda que nós temos de atividades, a gente consegue, com as nossas formas de operacionalizar, dar vazão a esse serviço. Outras formas, outras organizações vão precisar de uma infraestrutura necessária para conseguir. No caso dos nossos clientes, os cartórios, eles precisam ter uma sede, né, eles precisam ter um espaço, né, eles precisam ter pessoas para atender, eles precisam ter outros itens necessários para a sua estrutura. E é uma questão bem interessante, porque na nossa caminhada a gente se deparou já com alguns clientes, e digo que é uma exceção, né? Alguns clientes que, ao ser aprovado no concurso, ao escolher o seu cartório, entraram em contato conosco para que a gente auxiliasse eles a estruturar todo o seu cartório. E a gente percebe que isso é uma exceção, é muito raro isso acontecer. Aí volta um pouquinho lá no propósito. Muitas pessoas querem o quê? Vamos lá que eu quero
montar uma padaria, né? Eu gosto de pão, eu sei fazer pão, sei como é que se faz, vou pesquisar os equipamentos que precisam, porque eu já fiz um curso, sei fazer, enfim, e eu vou montar lá. Eu quero vender pão no bairro tal, porque lá tem uma área de consumo interessante, e eu vou montar a estrutura. Eu vou montar uma sala que comporte lá a cozinha, que comporte os equipamentos necessários para conseguir montar a padaria. Então, será que isso é necessário pensar antes, ou eu vou comprando, eu já vou fazendo, eu já vou atrás da situação? Então, o que acontece normalmente? A gente tem a ideia e vai atrás da infraestrutura sem precisar pensar muito, às vezes, do que eu vou fazer. Vou procurar custo, enfim, vou trabalhar, enfim, nessa questão. E aí, onde que é importante ter a gestão nesse momento, né? Ter o pensamento de gestão. A gente tem essa visão muito clara com esses clientes que eu dei exemplo, que a gente começou o trabalho lá no início, antes de abrir as portas, vamos dizer assim, que até o momento da estrutura a gente já chegou com um propósito identificado, com um propósito definido, com a estratégia montada para saber onde que se esperava chegar, quais são os gaps, né, as diferenças, as distâncias da realidade para o ideal que a gente encontrava, quais são as dificuldades do ambiente, qual é o melhor lugar para se localizar, quais são os melhores equipamentos, qual é a melhor infraestrutura, e nisso tudo a gente trabalha, né, nesse primeiro caso. Né? Então, a gente, nesses exemplos práticos que a gente trabalhou, aconteceu que o resultado começou a vir muito antes para esses clientes, porque eles conseguiram acelerar o processo, conseguiram começar estruturado, né, de uma forma adequada, prevendo já o aumento, né, o aumento de clientes, o aumento da demanda. Então todas essas variáveis foram pensadas nas estratégias e aí as coisas começam a fluir um pouco mais. Está errado se não fizer isso? Não, não está errado. Né? O que acontece que é o normal? Eu montei a minha estrutura e aí depois eu vi que não deu muito certo ou que pode melhorar e aí eu preciso da gestão. Aí eu vou trabalhar com gestão, aí eu vou pensar em gestão. Então, para ver o que eu fiz errado. É o normal. Né? Nós somos brasileiros, o brasileiro tem o costume de fazer isso. Não está errado. O que tem que se fazer nesse momento? É o repensar. Verificar daquilo que eu montei de estrutura, o que eu preciso manter realmente e o que eu vou ter que modificar, aperfeiçoar, alinhar para uma nova realidade, para uma realidade que eu espero, dentro da estratégia que eu acabei montando num segundo momento, talvez. Para isso tudo acontecer, eu preciso de pessoas. Né? Pessoas é um grupo extremamente importante para uma organização funcionar. E a gestão de pessoas é uma das coisas que mais são comentadas. Né? Se a gente for pesquisar na internet aí sobre gestão de pessoas, virão inúmeras informações, inúmeros blogs, inúmeros materiais, muitos muito bons, alguns mais ou menos, mas a maioria muito bons materiais, e é possível estudar dias e dias aí sobre gestão de pessoas. Nesse momento, o que importa, né, para essa live de hoje, a gente não tem tanto tempo assim, as pessoas nesse momento, a gente precisa entender que elas precisam estar alinhadas e adequadas para caber nessa estrutura. Então a estrutura tem que estar adequada para a quantidade de pessoas que serão necessárias para executar as minhas estratégias, para fazer com que o meu propósito ande. Então, as pessoas, nesse caso, né, o que nós fazemos como gestão, o que nós entendemos, né, nessa caminhada toda, nesse ramo só extrajudicial, vai fazer 10 anos agora que eu atuo. Então, na gestão de pessoas, a gente chegou, né, num patamar que hoje a gente identifica perfil dessas pessoas com vários testes. Tanto eu quanto o Rodrigo Moraes somos coachings e a gente utiliza algumas ferramentas do coaching para entender um pouco o perfil das pessoas e esse entendimento do perfil das pessoas a gente demonstra e explica, né, para elas, para que elas mesmas possam se identificar
elas mesmas possam fazer com que realmente o seu perfil se adeque à realidade, à necessidade da organização, ou que a gente consiga alocar os melhores perfis para as atividades que são semelhantes, né, ou que são mais próximas ao seu perfil. Então, o entendimento de perfil das pessoas alinhado à estrutura da organização e à estratégia é muito interessante, porque quando a gente consegue colocar a pessoa que tem um perfil X na função que precisa do perfil X, é gol na certa. É muito mais fácil que a pessoa se adapte àquela realidade, que ela se adapte àquela atividade e consiga produzir melhores resultados. Então, esse entendimento das pessoas como um todo, dentro da gestão, né, desse tema amplo que é da live de hoje, a gente precisa entender que as pessoas precisam ser orientadas e estar naqueles locais em que elas vão produzir mais. Cuidados que a gente precisa ter nessa gestão, nessa delegação, né? A gente delega atividades para as pessoas dentro da organização. A responsabilidade das atividades realizadas pela equipe é do gestor, é do líder, é do dono da empresa, enfim. Ele delega as atividades e as atividades precisam ser cumpridas. São frases que a gente vem falando ultimamente muito dentro dos nossos serviços de consultoria e treinamento, especialmente, né, porque muitas vezes a gente verifica nesse trabalho que algumas lideranças, quando delegam as atividades, delegam a responsabilidade. É mais ou menos assim, ó, vai lá e faz, vira as costas e espera que vai ser feito. E não é assim que funciona. Né? O que funciona é, né, eu delegar, eu dizer para as pessoas, olha, eu gostaria que você fizesse essa atividade. E para isso, né, eu vou te dar esse material, vou te dar esse treinamento, ou você vai utilizar esse tal treinamento que você já obteve, já me disse que tinha quando foi contratada, e com base nessas informações você vai executar essas tarefas com base nisso, nisso, naquilo. Preferencialmente com um procedimento, né, detalhado de como vai ser a execução daquela tarefa. O que cabe ao líder nesse momento? Fiscalizar, orientar e alinhando para que aquela pessoa consiga executar da melhor forma possível dentro da estrutura necessária, alinhado à estratégia da organização para manter aquele propósito lá bem no alto, sendo cumprido a cada atividade que realiza. Mas nem só disso vive a gestão. A gestão também precisa de processos. E aí eu já dei uma pincelada ali quando eu falei em pessoas. Porque as pessoas vão seguir processos, métodos, para executar as atividades necessárias para conseguir concluir os serviços, finalizar as atividades, que é o propósito da organização. E aí vocês percebem que vai se formando essa teia de informações aí. Por quê? Esses processos, eles precisam ser mapeados, eu preciso saber como que um serviço que eu vou prestar, eu vou começar, vou transformar ele e vou finalizar. Um produto que eu vou construir, eu preciso verificar de quem que eu vou pegar o insumo, né, a matéria-prima, como que ela vai ser transformada, qual é o passo a passo de transformar esse produto no produto final e como que vai ser o processo de entregar para o cliente, de vender para o cliente, enfim. Todos esses processos eles precisam ser mapeados. Ao mapear os processos a gente identifica se realmente eles estão seguindo um fluxo lógico, um fluxo otimizado, né, um fluxo de informações que realmente vai fazer sentido, né, para toda a cadeia produtiva. Nessa linha de processos, a gente atua muito dentro dos cartórios. Vamos pegar um exemplo que mais acontece, é a redução de prazo no registro de imóveis. Né? Tem um exemplo espetacular que eu vivenciei alguns anos atrás, que eu cheguei na serventia e ela tinha um prazo médio lá de 20 dias úteis, né, de entrega, ou seja, algumas coisas passavam do prazo, né, e a maioria batia na trave ali dentro dos 30 dias legais para um registro de imóveis. Né? Para quem não é da área aí,
não sabe muito, mas o prazo legal para registrar um imóvel é 30 dias, via de regra, né? Tem as exceções, enfim, vamos trabalhar com a regra dos 30 dias. Nesse alinhamento todo, né, de melhoria, né, o titular tinha a meta dele lá em cima, né, ele queria reduzir aquilo ali para quase zero, ele queria reduzir para 2 dias úteis. Então era um caminho longo a ser traçado. Nesse desenvolvimento, né, a gente atuou de várias formas, dentre elas, obviamente, entendendo o propósito, por que, né, aquela organização queria chegar naquele patamar, por que ela queria entregar aquilo ali para a sociedade, qual era a estratégia necessária para a gente conseguir chegar lá, dentro da estratégia, quais objetivos seriam necessários a gente atingir, quais eram os objetivos macro, né, que seria lá os 2 dias, e quais seriam os intermediários, porque não adianta a gente querer, assim, dentro lá da estratégia, ainda dizer que dos 20 dias eu vou chegar nos 2 e aí virar as costas e espero chegar nos 2. Eu vou ter que traçar um planejamento para ir reduzindo isso. Então vou passar dos 20, vou passar para os 18, vou passar para os 15, para os 10, e assim eu vou indo até eu conseguir chegar nos 2. Porque são melhorias que precisam ser desenvolvidas ao longo do tempo. Às vezes pode ser que se consiga dar um salto maior em virtude de algumas outras questões, mas via de regra a gente vai melhorando a cada dia as nossas habilidades, os nossos conceitos, a nossa forma de agir. E nesse caso o processo foi uma delas. Né? Nesse caso tinha várias etapas, tinham várias conferências, o documento circulava em 2, 3 ambientes diferentes, né? E nesse caso a gente conseguiu ao longo do tempo, né, fazer com que a estrutura fosse melhorada, para que realmente o documento, no caso, né, os documentos que foram necessários, eles seguissem um fluxo normal. As pessoas foram muito treinadas para agilizar e melhorar a cada dia a sua forma de analisar o documento, né? o jeito de fazer, procedimentos foram montados, né, com passo a passo, com checklist, modelos padrão para conseguir agilizar e digitar menos informações e conseguir puxar mais coisas do sistema, né, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Enfim, a gente conseguiu deixar o processo tão enxuto que ele tinha 2, 3 etapas e aí ele conseguia, né, e consegue até hoje, ser cumprido na média de 2 dias úteis. E isso vem se repetindo em várias serventias no Brasil. Eu já percebo isso, graças a Deus. Até na época, um tempo depois, quando eu fiz a minha pós em Direito Notarial Registral, este foi o tema, né, do meu trabalho de conclusão de curso, né, onde apresentei lá, até para quem quiser aí, posso disponibilizar até esse material, é de 2010, se não me engano, que eu fiz a minha pós em notarial registral, mas consigo disponibilizar e lá no estudo eu conversei com vários titulares na época e se chegou num consenso ali, meu e dentro das entrevistas que eu fiz, que um prazo de 5 dias úteis seria um prazo adequado, né, e salutar para ser feito. Hoje em dia isso já está reduzido ainda mais, né, se na época lá esse cartório que eu citei já conseguiu 2 dias, hoje já deve estar um pouquinho menor ainda esse prazo, porque a tecnologia também já avançou. Falando nisso, um último ponto nessa questão, sistemas. Né? Sistemas ele é extremamente importante, cada vez a gente percebe que os sistemas estão mais avançados, né, para auxiliar as organizações a melhorar. Então, só para ter uma ideia, seguindo a linha dos cartórios, né, antigamente era feito à mão, muita coisa era feito no livro, né, escrito lá, ainda existem livros dessa forma, né, que são escritos à mão. Depois veio máquina de escrever, a máquina de escrever elétrica, veio o sistema, um sistema que era mais uma máquina de escrever, e hoje nós já temos esses sistemas muito ágeis, né, que já fazem alguns até leitura automatizada de alguns documentos para montar as informações, dados pessoais, enfim. Né? E isso tudo facilita muito a vida
das empresas que prestam serviço aliados a documentos, principalmente, né, que é o que a gente mais trabalha, mas em outras áreas os sistemas têm facilitado muito, né, a vida das pessoas. Esses tempos até o meu sócio vivenciou a apresentação de um sistema que ele era um robô, que ele fazia o ponto, né, fazia o ponto, não, ele fazia a contratação e demissão de pessoas em massa. Por exemplo, assim, de empresas que precisam fazer contratações por contratação e demissão por temporada, por exemplo, pegam lá 100, 200 pessoas por safra, por exemplo, né, e precisam fazer esse monte de questão. E aí se colocava ali a lista no sistema e dava um clique, alguns minutinhos depois estava tudo sendo feito automatizado por robôs que entravam em todos os sites necessários governamentais, em todos os sistemas, montava a folha-ponto, já verificava se a pessoa tinha algum problema que poderia ou não ser contratado ou demitido, enfim, e gera todo um trabalho que talvez num trabalho normal demoraria uma semana preenchendo formulários e pesquisando informações, foi feito em alguns minutos. Então isso aí é normal. Essa semana eu vi um vídeo também que também já não é tão novo, que fala da inteligência artificial, e isso já existe, né? Só não é palpável para todos ainda, mas que você fala com o computador, e assim, eu quero um aplicativo que tenha fotos que as pessoas possam curtir, que as pessoas possam mandar mensagem entre si, que tenham grupos específicos lá, e o cara fez assim, em seguidinho ele criou tipo um Instagram da vida, né? Então, são coisas que já existem, a gente precisa olhar para o sistema, olhar para a tecnologia, porque ela está aí e ela faz parte. Então, hoje, mesmo as empresas que são offline, né, que elas têm um produto físico, eu preciso olhar para essa área de sistemas porque ele vai estar muito alinhado com as questões, né, do desenvolvimento da gestão. Eu lembro, agora falando em safra, eu lembrei de uma palestra que eu fui em 2005, acho que foi, faz muito tempo, que era de uma empresa fabricante de tratores, e naquela época ela já tinha automação, por exemplo, tinha um motorista que automaticamente dirigia 8, 10 tratores ao mesmo tempo, os outros sem motorista, eles só eram feitos por repetição, tinha uma direção lá que se conectava, não sei de que forma naquela época, enfim, mas isso já existia. E outra pergunta aliada com isso, que já vem normalmente para a gente tá, mas se eu aumento sistemas, então eu diminuo a quantidade de pessoas. E aí, na realidade, o que a gente tem visto, né? De todo esse avanço tecnológico vem vindo também um avanço de cobrança, um avanço de demanda, né? E normalmente acontece o aumento de sistema e o aumento de tecnologia justamente para suprir a falta de pessoas que têm com qualificação, com habilidade e até de pessoas mesmo para conseguir executar as atividades. Então, tem muito mais demanda de todos os serviços e produtos, e aí eu preciso automatizar para que eu consiga entregar tudo para todo mundo. Senão, vão ter pessoas que não vão conseguir ter as informações, ter os produtos que elas gostariam de ter. Então, quando a gente fala nesses pontos, a grande magia da gestão, ela está aqui. Ela está aqui, tudo isso é interligado. Eu não posso pensar em sistema se eu não pensar que um sistema esteja desalinhado com o meu propósito, que ele esteja desalinhado com as pessoas. As pessoas têm que estar treinadas para conseguir utilizar o meu sistema, utilizando os processos, seguindo a estratégia. Então, todos esses pontos, eles vão se misturar na gestão como um todo. Eu preciso entender a gestão como um todo, eu preciso ter essa visão macro, né, como gestor, né? E se eu sou um funcionário ainda, né, se eu quero ser o gestor em algum momento, eu quero ser um coordenador, né, eu quero subir ou ter até o meu próprio negócio em algum momento, eu preciso pensar dessa forma para eu conseguir me desenvolver como pessoa, como profissional, e no momento que surgir a oportunidade, por exemplo, de eu ter o meu próprio negócio, eu conseguir pensar nessas questões todas para executar o meu propósito, que é a principal coisa, né? Que é aquilo para o qual eu me dispus a fazer algo
diferente para a sociedade, que aquilo consiga aparecer e realmente o meu propósito seja vivido da forma como eu imaginei. Por quê? Porque eu consegui identificar, na verdade, a forma que as pessoas querem receber aquilo que eu tenho para entregar. E esse é o grande diferencial que tem se falado muito hoje em dia, né? Principalmente se vocês estudarem um pouco sobre persona, né? Que a gente precisa, hoje em dia, não simplesmente entender ou fazer um serviço, entender bem o que eu faço e fazer o serviço bem feito, mas eu preciso entender o que o cliente quer que eu faça. Eu preciso entender qual é realmente a demanda dele, qual é a forma com que ele gostaria que eu entregasse esse produto. E no nosso ramo, né, de cartórios extrajudiciais, a gente tem falado muito, né, e tem seguido essa linha do discurso que antigamente eu dizia que quando as pessoas elas ficariam mais felizes se a gente pudesse fazer tudo por o celular, né? Que eu pudesse acessar os documentos, eu pudesse certificar as coisas tudo pelo celular e fazer uma escritura, registrar um imóvel tudo pelo celular. Isso já é possível, já é viável. E obviamente todos esses padrões aumentam também. No meu entendimento atual, o que a gente olha para os cartórios e imagina, né, que as pessoas não querem ir nos cartórios. Então, é uma realidade, pode ser dura, pode ser difícil para aqueles que estão nos assistindo, que são da área extrajudicial, mas é uma realidade. Né? O Rodrigo Moraes, meu sócio, que normalmente fala assim, quem é que acordou hoje, né, até pode comentar aí, quem que acordou hoje de manhã com uma vontade de ir num cartório só para registrar uma casa, ou tirar uma certidão, ou não, vou lá no cartório só para assinar um documento. Que documento vai dizer? Não, vou pegar qualquer coisa, eu vou assinar porque eu estou afim lá de fazer uma autenticação de firma, fazer uma cópia autenticada, né? Vou registrar alguma coisa lá no registro civil, né? Ninguém acorda com essa vontade de ir lá no cartório para fazer alguma coisa, né? Ele vai lá porque ele precisa. O sonho dele, né, a ideia, o que a gente entende hoje como o grande sonho do usuário dos cartórios é que ele comprasse uma casa, simplesmente ele entregasse o dinheiro para a pessoa e a pessoa entrega a chave e está tudo certo. Não preciso falar nada para ninguém, tá tudo resolvido entre ali. Eu vou comprar um carro, entrego o dinheiro para a pessoa me entrega a chave do carro, tá tudo certo. Eu vou fazer um contrato, uma locação, enfim, eu vou lá, aquele velho fio do bigode, eu vou lá, tá tudo certo, a palavra dita, palavra cumprida. Mas a realidade não é assim. Né? A realidade não é assim. Né? O cartório, graças a Deus, existe para manter a segurança jurídica, porque o fio do bigode não dá para se confiar, né, sempre. Tem algumas pessoas que ainda é possível. Nós que moramos aqui em Florianópolis, ainda tem alguns lugares que a gente consegue, tipo fruteira, né, esses locais que vendem frutas e verduras, que você vai lá, pega, larga o dinheiro, faz seu troco, tem uma caixinha, não tem ninguém atendendo, não tem ninguém fazendo nada, só repondo o estoque, você faz self-service, inclusive do caixa. Mas isso aí é uma exceção. A gente sabe que isso aí tem em alguns lugares do mundo, né, em muito poucos. Via de regra, a gente precisa se assegurar das coisas. E os cartórios têm uma função extremamente importante, que é a segurança jurídica. É dar segurança para todas as relações que acontecem entre as pessoas. Né? E aí, mas o que acontece? O que é a grande sacada disso? Né? A gente precisa entender o outro lado da questão. Então, se eu entendo como segurança jurídica, eu tenho que prestar segurança jurídica e pronto, estou me cercando de sistema, de pessoas treinadas, de processos alinhados, uma estrutura adequada, bonita, né, e saudável para todos que entram, né, os colaboradores que estão servindo. Estou cumprindo o propósito do tribunal, que é prestar o serviço, né, delegado que foi, seguindo estratégias aqui para ter melhores resultados. Resultados em todas as áreas, né, financeiro, enfim, tudo que acontece. Mas será que se eu entender a necessidade do cliente, será que eu não consigo aprimorar ainda mais? Aí a gente fala em gestão. E nesse caminho, né, do pensar em gestão, o que é mais importante? Né? Para nós, o que é mais importante são os números.
E aí eu venho com aquela velha frase que todos aqueles que já estudaram alguma coisa de gestão sabem que se não se mede, não se gerencia. E é uma grande realidade. A gente percebe muito que as pessoas que às vezes não estão preparadas para gerir o seu próprio negócio esquecem dos números ou pensam só nos números financeiros e esquecem de outros números. Eu vou passar aqui alguns números, né, os principais que eu identifico, né, que são os mínimos necessários para qualquer organização. Obviamente vem a lucratividade, né? Ninguém vai montar um negócio para não ter lucro. Inclusive organizações sem fins lucrativos. Elas são criadas, elas são desenvolvidas para gerar um lucro. Esse lucro é o bem social que ela vai entregar para alguém, não é um lucro revertido para quem criou a organização não governamental. Mas lucratividade tem. Então, o que são coisas que eu preciso ter? Preciso ter faturamento, preciso ter entradas e eu preciso cuidar das minhas saídas. Elas têm que ser adequadas. Isso aí é o que normalmente as pessoas fazem. Aí tem um errinho que normalmente acontece também, principalmente quando são pequenas empresas, pequenos negócios, onde o empresário, o empreendedor individual, ele acaba misturando as suas contas pessoais com as contas profissionais, com as contas da PF, pessoa física, com da PJ, pessoa jurídica. Se acontece esse problema, já começa a ir para um caminho que não é legal. Então a gente precisa entender esses números aí para ir para frente. Tem o número de produtividade, aí tem uma infinidade de formas a gente conseguir levantar essas informações, né? Mas principalmente quantidade de produção, erros, né, ou perdas. A gente tem que ter esse balanço muito equilibrado para saber, porque às vezes eu tenho pessoas que são extremamente produtivas, produzem uma quantidade enorme de serviço ou de produto fim, mas em contrapartida ela erra ou perde ou desperdiça bastante. Então eu tenho que ter isso aí muito alinhado, né? Porque isso aí está ligado diretamente à qualidade do produto. Está ligado ao entregar as coisas, fazer bem feito no menor prazo, no menor tempo e com menor custo. Né? São coisas aí que a gente pode alinhar para vários números, mas principalmente eu tenho que alinhar quantidade e erro. E outra questão é tempo, prazo. Né? Verificar o quanto tempo. E a cada dia e a cada processo que eu rodar, se eu conseguir melhorar um pouco mais, eu vou indo passo a passo até chegar a um ponto que eu vou ter que mudar meu sistema, mudar minha estrutura, talvez para conseguir ser melhor, ser mais rápido ou aumentar minha escala. Outras coisas importantes, satisfação do cliente, eu tenho que entender se realmente não adianta nada eu produzir e as pessoas não gostarem do que eu estou produzindo. Eu vou falir, não vou ter nada para entregar para ninguém. Então eu tenho que medir, eu tenho que avaliar. Se eu tenho poucos clientes, vou lá, pergunto, cara a cara, ligo para a pessoa, vou lá, visito. Hoje não pode visitar por causa da pandemia, ligo para a pessoa, mando um WhatsApp. Mas entre em contato com os clientes, se é em grande escala, faz um formulário, disponibiliza um formulário para as pessoas preencherem, tem formulários fáceis de fazer online, manda no e-mail das pessoas, para que você tenha esse aparato aí e saiba realmente qual é a satisfação dos clientes de vocês. Entenda a satisfação da equipe. Né? Por que a equipe gosta ou por que a equipe não gosta de trabalhar? Muitas coisas não estão ligadas simplesmente a salário. Né? Às vezes as pessoas pensam que as pessoas são insatisfeitas porque eu não consigo pagar melhor. Mas será que é só isso? Né? Salário, será que é o ponto principal? Será que tem outras formas que você pode ajudar a sua equipe para ela ser melhor ainda, para ser mais produtiva? E aí você fazer com que realmente a sua equipe vá lá pelo propósito. Né? Nós temos exemplos fantásticos na nossa caminhada. Um deles, né, a gente fala, já teve aqui presente, que é do segundo registro imóvel de Salvador, né, que quando o Dr. Maurício assumiu lá, ele assumiu um cartório que era público, então teve toda uma mudança lá na Bahia do público para o privado, com uma diferença enorme. Né? O público, infelizmente, não tinha condições de manter, tinham 8 profissionais para atender uma demanda do maior cartório de registro de imóveis da Bahia, e hoje eles estão com 40 pessoas aproximadamente, para atender a demanda. Então, não tinha como eles conseguir fazer, porque o poder público não estava conseguindo dar vazão à demanda necessária para o serviço.
e aí chegou a privatização e veio toda a mudança, enfim, hoje as pessoas estão lá felizes e sabem de tudo que eles conseguiram entregar. Em 3 anos quase de atividade, mudou consideravelmente o patamar, a forma de atender. Antes se tinha uma entrega de certidão em 6 meses, hoje muitas certidões são na hora, registros que eram feitos em muitos anos se enrolavam porque era difícil desenrolar no público. Hoje em dia eles são feitos dentro do prazo de 10, 15 dias úteis, então é uma caminhada muito vitoriosa. E muito disso está na equipe que engajou ao propósito, né? Foi um dos lugares que a gente começou a atuar junto com o oficial antes dele abrir as portas, então teve uma facilidade, um avanço muito grande nessa linha. E uma outra questão que eu acredito que é extremamente importante, que é o resultado de ações socioambientais. E aí nessa linha, tem muitas pessoas assim, ações socioambientais não faz muito sentido para mim, né? Enfim, por que eu acredito que faz sentido? Porque onde que está você? Onde que estão os seus clientes? Onde que estão os seus colaboradores, a sua equipe? Estão dentro da sociedade. Então estão sentindo o reflexo da sua empresa. Eles sabem se você separa o lixo, se você coloca o lixo na frente de qualquer jeito da sua empresa, ou se você faz uma destinação correta. Se você, com aquilo que é possível, se doa e faz algumas atividades sociais, ajuda alguém, ou se não ajuda, se só prejudica, ou se só quer realmente pensar lá no item do faturamento. Então as empresas, né, precisam ter esse cuidado, porque isso aí vai reverter em o velho boca a boca, né, vai fazer com que você seja encaminhado, né, que você seja lembrado pela sociedade, e toda vez que a pessoa precise de alguma coisa relacionada àquilo que você faz, com certeza ela vai lembrar de você se você faz alguma atividade socioambiental, porque isso vai realmente marcar a sua atividade ao longo, né, da execução da prestação de serviço. E uma das coisas que a gente faz, né, desenvolveu, esse aqui é um painel de bordo, um modelo de um painel de bordo que a gente desenvolveu algum tempo atrás para um cliente nosso que ele queria ter na tela, né, informações resumidas de todos os números. Então aqui nessa tela que está mostrando é um BSC, um Balance Scorecard de um cartório, né, provavelmente não vai dar para ver muito claro aí, até porque eram muitas informações, e eu trouxe essa tela por quê? Né? Não necessariamente, né, você precisa ter um painel de bordo dessa forma, um sistema, né, que vai te trazer as informações, mas você precisa ter um painel de bordo, ter uma gestão à vista, por exemplo. É importante ter esses números claros, né, vistos, aparentes, se possível para a equipe também, para que todos possam se monitorar, saber. Uma coisa interessante que a gente faz em alguns lugares é que cada pessoa tenha condições de ver no sistema, por exemplo, que for utilizado, ou em algum relatório rápido, simples, né, sem muita burocracia, vamos dizer assim, ele possa saber o quanto que ele produziu, o quanto que ele errou. Então é um feedback rápido que vai fazer com que a pessoa consiga se corrigir. Né? A autocorreção é a melhor coisa que pode existir nesse momento. E dali por diante, né, os gestores vão ver da equipe toda, enfim, até que a gente possa ter um painel de bordo desse ou semelhante, enfim, com as informações gerais da organização, para saber se eu estou indo no rumo certo ou não. Porque com base nesses números eu vou saber se eu estou alinhado à estratégia que eu tracei, se eu vou ter que mudar a minha estratégia para alguma outra linha, se eu vou ter que melhorar a minha estrutura, se eu vou ter que melhorar alguma coisa no desenvolvimento das pessoas, ou algum processo, ou algum sistema, enfim. O painel de bordo com os números eu vou fazer com que realmente eu consiga enxergar a organização em números, enxergar a organização como um todo e fazer com que a gestão realmente aconteça. E aí, né, Rodrigo, né, tem um modelo para seguir? E aí eu digo para vocês que eu estudo este modelo de excelência da gestão, que é o MEG, né, da Fundação Nacional da Qualidade, há muitos anos, né, desde que eu fui infectado pelo vírus da gestão,
né? Desde que eu aprendi gestão, eu aprendi nesse modelo que agora está na versão muito legal, que é um Tangram, né? E é considerado hoje, nosso modelo brasileiro é considerado o melhor modelo de gestão do mundo. E por que isso acontece, né? E por que eu amo tanto esse modelo da gestão? Porque de todos esses pontos que ele mostra aí, que ele desenvolve, vamos dizer assim, e tem vários níveis, né, para várias organizações, desde micro e pequenas empresas, tem um modelo desse, até empresas multinacionais, né? O que é o grande diferencial desse modelo para todos os outros modelos, inclusive ISO, por exemplo, né? E por que ele é muito mais difícil, né, de se conquistar e talvez por isso muito menos falado, né? A questão é que o ponto principal desse modelo é resultado. Se você não gera resultado, não adianta nada melhorar processo, não adianta nada ter o melhor sistema, não adianta nada contratar as melhores pessoas e ter os melhores sistemas. Não adianta nada disso se você não gerar resultado. Eu posso ter uma estrutura belíssima, um propósito bem definido, bem claro, que todo mundo saiba, mas se ninguém executar, se ninguém gerar resultado, melhoria com aquilo, de nada vai adiantar. Então saiba, construa as coisas, pense naqueles pontos todos que a gente falou antes, mas para gerar resultado, para todas as partes interessadas. Não só para a liderança, não só para as pessoas, não só para os clientes, não só para fornecedores, não só para o governo, que também é uma parte interessada. Querendo ou não, é importante que a gente dê valor a essa questão para fazer com que realmente, né, a organização evolua e busque a excelência, que é o foco desse modelo. Excelência como perfeição, a gente não alcança nunca. E se a gente parar de buscar, a gente vai cair. Essa é a realidade. Então, ou você busca constantemente melhorar a sua forma de agir, a sua forma de atuar, tanto na tua vida pessoal quanto na profissional. Se você não melhorar cada dia, você vai ficar para trás e outras pessoas vão passar por cima. Isso é uma realidade. Então, esse modelo, para quem quiser mais informações, pode nos perguntar também aí no direct, enfim, que a gente auxilia ou acessa lá a Fundação Nacional da Qualidade, tem treinamentos inclusive gratuitos para você aprender um pouco mais sobre esse modelo que realmente é considerado o melhor do mundo. Então, teria muitas horas para falar só sobre o modelo aí. Mas enfim, né? De tudo isso, o que é mais importante? Né? Chegando ao final aqui da nossa transmissão hoje, e eu digo para vocês que tem uma coisa que, se vocês quiserem começar e querer fazer, né? Quiserem começar e quiserem melhorar a gestão e entender a importância da gestão para as organizações de vocês ou que vocês fazem parte, o mais importante de tudo isso é o primeiro passo. É sair desse momento agora e realmente verificar disso tudo que foi falado hoje, o que realmente faz sentido para mim, o que talvez eu consiga fazer mais rápido, melhor, né? Ou que dê melhor resultado para mim. Então vai lá e começa por isso. Ah, eu preciso estudar tal coisa, tá? Estuda alguma coisa, mas coloque em prática alguma coisa. E uma coisa bem importante também, se premie, verifique quais questões, né, em que momento que você vai se premiar. Se recompense por conseguir ler um artigo sobre alguma dessas informações, se recompense por analisar um sistema de uma forma melhor, se recompense por entender o seu perfil, se esse for o caso, e assim, dando o primeiro passo, você vai ver logo em seguida o segundo e o terceiro. A gente só consegue melhorar, só consegue correr na gestão se um dia a gente aprende a caminhar. Então, dê o primeiro passo, vá caminhando e assim, em breve, você conseguirá dar os primeiros trotes e daqui a pouco você vai estar correndo uma maratona. Então, é assim que funciona. Todo o processo de desenvolvimento ele começa pelo primeiro passo. Dê o seu primeiro passo e eu espero ter contribuído hoje com esse tema gestão para todos vocês e esperamos que vocês tenham gostado bastante desse tema. Coloquem as suas sugestões de informações sobre gestão, sobre outros temas, para que a gente possa preparar também as próximas lives. E lembre-se, daqui a 15 dias
estaremos de novo aqui no Instagram para divulgar alguma informação que seja de extrema importância para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Era isso por hoje. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.